Eu sou Delange Ribeiro, sou apresentadora do Delange Cast. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Dr. Roberto de Oliveira Castro. Vamos ter um papo incrível sobre vários assuntos ligados à área da saúde, onde todo mundo está buscando muitos conhecimentos. Então, Dr. Roberto, bem-vindo. Muito obrigado, Delange. Prazer é meu estar aqui e poder colaborar com a nossa população. Eu que agradeço. Antes eu queria apresentar, para os nossos ouvintes, o currículo do Dr. Roberto é um currículo vasto, né? Ele é diretor do SECTEMED, Práticas Integrativas, Ambulatório de Feridas, professor da disciplina do trauma na Unisa, mestrado em hematologia, especialista em tratamento avançado de feridas, ozonoterapeuta, terapeuta biomolecular, intestinal e nutrição funcional, modulação intestinal e nutrição funcional, consultor de emergência em saúde mental pelo Ministério da Saúde. Então, vamos falar de tudo isso, o que é tanta coisa, o que é tudo isso. Me conte um pouco, doutor Roberto, a sua trajetória, né? O que você faz hoje? Eu sei que você tem um ambulatório de feridas, né? E eu sei que você tem 2 profissões, né? Antes da gente ir para esses outros assuntos, vamos falar um pouco sobre a sua história de vida, como chegou até hoje aqui. É bem interessante porque, basicamente, todos os profissionais que acabam caindo nas práticas chamadas práticas integrativas, né, os tratamentos naturais, eles têm uma história de vida particular, algum incômodo que faz com que eles mudem um pouco a trajetória. De origem, eu sou um profissional formador de emergência, né, formado na emergência, né, do Sistema Resgate do Brasil, e eu tenho uma filha que hoje está com 21 anos, e essa minha filha é especial. Quando essa minha filha chegou mais ou menos na idade de 6, 7 anos, a mãe dela começou a perceber algumas dificuldades. A Carol já havia nascido com o pé torto congênito e o cognitivo dela não estava muito legal. Então ela fez vários exames, esses exames não apontavam nada, passou em diversos médicos, tudo quanto é exame convencional, nada apontou nada. E eu, como sou um pesquisador, né, sou professor universitário, eu sempre fiquei buscando o que podia ocorrer até que eu cheguei nas alterações bioquímicas que podiam acontecer principalmente no déficit de vitaminas, e aí no déficit principalmente da vitamina B9, que fazia deficiência na formação cerebral, o que dificultou bastante a questão do critério intelectual dela, né? Então, basicamente, a diminuição na absorção do folato, não o ácido fólico, nosso corpo não trabalha com ácido fólico. E aí eu descobri que 64% das mulheres, né, tem estudos publicados que não conseguem converter esse ácido fólico, na verdade folato, que é a forma útil, e isso automaticamente atua e ativa, ou na verdade faz com que não haja formação correta do sistema neural, sistema nervoso, resultando no déficit intelectual. Foi o que aconteceu. E aí eu comecei a me aprofundar, porque eu falei, eu preciso ajudar minha filha, vi que eu podia ajudar outras pessoas e comecei a galgar esse terreno aí, né? Então a história é bem longa. E você também é socorrista, né? Isso. A área de socorro é uma área que eu tô desde 1996, né? É uma área que hoje é o calcanhar de Aquiles de toda a nação, né? E uma metrópole como São Paulo, o grande desafio nosso é trabalhar essas situações, principalmente porque nós sabemos que uma boa parte do que ocorre nas salas de emergência, elas deveriam ser prevenidas. Como eu sou professor da disciplina do trauma, né, apesar de trabalhar já depois do evento ocorrido, eu não deixo de trabalhar com os meus alunos a prevenção, de fato, né? Então, riscos cardiovasculares, risco traumático, como nós sabemos que, na verdade, as pessoas podem morrer mais por 2 tipos de fatores. As pessoas podem morrer por trauma, tiro, facada, explosão, queda, né? E por envenenamento, como a homotoxicologia aponta para nós. A homotoxicologia, que é o estudo das toxinas dentro do homem, levam as pessoas a condições diversas, desde uma condição de infarto às condições oncológicas. Então são toxinas que vão entrando no corpo e o corpo vai perdendo a capacidade de autolimpeza.
Então isso que vai levando às complicações. Então atuar na prevenção para evitar a chamada morte súbita. Inclusive esse mês de novembro, que estamos no novembro de 24, é comemorado o mês da morte súbita, né? Que são aquelas pessoas que simplesmente não acordam. E isso, em tese, não existe, porque as pessoas vão morrendo ao longo do tempo. Mas por que novembro? A estatística é maior? É a maior estatística sobre as condições de doença cardiovascular, né? A morte súbita é muito relacionada a infartos, né? Então são pessoas às vezes muito jovens, né? E existe uma estatística muito severa porque o trauma é uma doença de gente jovem. Então quando uma pessoa morre de trauma, geralmente ela está no maior pico e no melhor pico da vida, ela perde em média 35 anos e a população atingida por esse trauma perde muito, porque são pessoas que poderiam contribuir muito. Já as doenças cardiovasculares, começando pelas infecções, terminando nela, elas costumam comprometer em média de 10 a 15 anos, porque geralmente elas vão ocorrer da quinta década de vida para frente. Hoje a nossa expectativa no Brasil é de 73 anos, né? Com o Covid isso caiu. Então, automaticamente, essa questão da morte súbita, ela é muito ligada à intoxicação. Coisas que entram no nosso corpo, que nós vamos conversar um pouquinho mais, mostrar a questão, a importância do intestino nessa barreira, né? E vão entupindo os vasos sanguíneos. Entendi. Então, doutor, me fala um pouco sobre o seu doutorado, porque você escolheu o tema, né? E como você entrou nesse campo, que é o nosso assunto principal hoje, sobre a medicina ortomolecular, que poucas pessoas conhecem. As pessoas, elas ouviram falar, né? De ortomolecular, tudo, né? Chamamos de prática ortomolecular, né? Ainda dentro da medicina ela não é reconhecida como uma especialidade e também é conhecida como prática ortomolecular. E as disciplinas, né? Elas se dividem nas diversas áreas do conhecimento, né? O meu mestrado foi dentro da área da medicina, né? Hematologia, e ali está tudo o que ocorre dentro do corpo. Né? Então, basicamente, o sangue é ele quem vai entregar tudo que nós conhecemos. Então, por exemplo, hoje, quando se faz basicamente um exame de pesquisa para saber se tem um processo inflamatório, se pesquisa no sangue. Quando se faz uma pesquisa para saber se tem um câncer, se pesquisa inicialmente no sangue. E depois vão para outros fatores chamados estruturais, né? Para dentro dos tecidos. Então, basicamente, o sangue ele carrega todas as informações, né? E na nossa prática, né, a prática ortomolecular, ela é um pedacinho dentro de um grande guarda-chuva que nós chamamos de terapia biológica, que são compostos por pelo menos 29 temas diferentes, né? Então, a prática ortomolecular, ela se lida com a questão de reposição de vitaminas e minerais, mas nós temos muito mais outras coisas que nós fazemos, por isso que chama-se bioortomolecular, que leva em consideração o indivíduo, o ambiente que esse indivíduo está inserido, quais são as ferramentas que diminuem a capacidade de saúde, e diminuindo a capacidade de saúde você tem prevalência de doença. Então, o nosso objetivo não é tratar as doenças, tá? Quem vai tratar a doença é a medicina convencional, o médico convencional. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos melhorar as condições de saúde para aquele indivíduo, se ele passa por um processo de doença, por exemplo, pegar uma coisa crítica, né? As condições cardiovasculares, condições oncológicas, condições crônicas degenerativas, como diabetes, nós melhoramos as condições para que esse organismo tenha uma melhor resposta terapêutica médica desse paciente. Portanto, ele precisa usar menos medicamentos e esses medicamentos sejam mais efetivos na resposta corporal. E ele, através de uma prática de uma condição natural, ele tenha mais saúde. E assim, qual que é a diferença da ortomolecular para a medicina tradicional? Porque você disse que não é reconhecida, né? A ortomolecular. Então, a ortomolecular, ela repõe vitaminas e minerais. Aí nós temos uma outra coisa, como eu falei, ela é só um apêndice aqui, né? E aí nós temos dentro desse apêndice uma outra disciplina que chama medicina funcional, né? Então a medicina funcional e a terapia funcional, nutrição funcional, ela se dá principalmente no reconhecimento dos sinais e sintomas, né? O que as pessoas começam a sentir antes que haja uma alteração patológica, ou seja, antes que haja uma doença. Então,
antes de uma pessoa adoecer propriamente dito, o organismo ele tende a um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, todas as vezes que ocorre, o corpo ele vai fazer o quê? Ele vai tentar buscar por todas as formas se reequilibrar. Nós chamamos isso de homeostase. Então, vou dar um exemplo lá. Uma pessoa vai lá e sem querer ela toma um veneno. A primeira coisa, quando encosta esse veneno na mucosa, nosso corpo ele tem tanta agilidade, né? A mucosa em si ela tem uma velocidade de transmissão de impulso de mais de 400 km por segundo. Para quê? Se eu colocar um veneno na boca, ele manda a informação para o cérebro devolve aqui falando aumente a secreção e coloque isso para fora. Então a pessoa começa a salivar com o objetivo de evitar que isso penetre no organismo. Isso é a tentativa de homeostase, para evitar que ocorra um dano patológico, ou seja, uma doença. Porque se a pessoa já tiver contato com a doença, automaticamente ela já é produto da saúde convencional, ou seja, já tem que receber um tratamento medicamentoso, um tratamento médico convencional. Ao passo que quando ela ainda está na fase de desequilíbrio, nós conseguimos recompor com vitaminas, minerais, porque é isso que o nosso corpo é composto, vitaminas, minerais, carboidratos e outras substâncias. Nós aumentamos essas substâncias para que o próprio corpo tenha mais condições de se corrigir e auxiliar na autocura e na estabilidade. Bacana. E vamos lá, por exemplo, se eu quiser procurar um profissional, um ortomolecular, que requisitos ele deve ter, né, para que as pessoas possam saber? E como é feito esses exames para saber o que as pessoas têm? Nós temos aí uma ampla situação na questão de práticas integrativas. A prática integrativa, que, como eu disse, está com toda essa situação, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Hoje nós temos ainda muito poucos profissionais que fazem essa formação. Nós temos uma academia forte, nós estamos aumentando, nós temos aí cerca de 600 a 700 profissionais, basicamente, com uma formação múltipla na saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicos, farmacêuticos, né? Toda a área de formação na saúde com essa integração, por isso que nós chamamos práticas integrativas e não alternativas, porque não é ou ela ou eu, como eu brinco, né? Nós vamos auxiliar isso aí. Então, esse profissional ele precisa ter essa formação e entender muito do ser humano. E aí, dentro do seu escopo de conhecimento, ele vai ver qual é o método diagnóstico. Que para nós importante é assim, eu elencar um diagnóstico funcional, ou seja, o que está ocorrendo com essa pessoa, se ela tem ou não uma patologia. Então essa doença presente, ela vai impactar na funcionalidade, né? Então, se eu tenho uma pessoa com uma forte insuficiência cardíaca, um coração muito inchado, toma muita medicação, automaticamente esse profissional tem que ter capacidade de reconhecer se ele pode utilizar muita coisa por boca. Às vezes ele tem que usar alguma substância que passe por pele, às vezes alguma coisa que seja injetável, alguma outra via para não sobrecarregar esse organismo. Então entra nessa questão, fazer um bom diagnóstico, e esse bom diagnóstico ele vai depender do tipo de ferramenta que ele tem. É aí que nós entramos com a chamada terapia biofísica. Eu utilizo uma ferramenta que é a microscopia de campo escuro. É uma ferramenta da década de 1920, né? O sistema chamado de Guterman Underline. E esse sistema nós conseguimos fazer o quê? Tirar uma gota de sangue, basicamente tiramos do dedinho do braço direito. Por quê? Porque ele vem do fígado, onde passa uma veia. Essa veia chamada porta hepática, ela traz as informações do fígado e nós conseguimos analisar o que está circulando no corpo. E é importante entender essa condição, por quê? Basicamente, o nosso intestino, que é por onde começam as coisas, ele é um órgão que ele começa na boca, termina no ânus. Então, o nosso corpo, ele tem essa parte externa, que é a pele, e o intestino como um órgão externo, que está dentro. E aí, tudo que entra pela boca, se ela conseguir ultrapassar a barreira do intestino, ela vai parar no sangue. E se parou no sangue, vai circular por todo o corpo. Tem alguns lugares que tem barreiras para não deixar algumas coisas entrar,
Então, por exemplo, se uma pessoa consome um pedaço de qualquer substância nociva para o corpo, por exemplo, alumínio é uma substância extremamente nociva. Se isso penetrar e estiver circulando no sangue, em alguns lugares, quando chegar, vai provocar uma reação alérgica. A alergia, não a anergia, a alergia ela é normal e necessária para manter a vida. A anergia é a falta de resposta, então a pessoa morre. Então a alergia ocorrendo, ela vai fazer com que aquela substância externa, que já está circulando no sangue, tenha uma reação. Ela pode grudar em um órgão e esse órgão começa a responder liberando toxinas ou liberando células de defesa para que seja então calcificado ou excluído, através de suor, através de urina, através de fezes, através de catarro, através de espirro, ou então ele gruda nos órgãos, podendo provocar aí algumas doenças degenerativas. Então, doutor Roberto, como eu sei que eu consumi alguma coisa com alumínio? Então, quais são os produtos, as comidas? Não sei se é o termo correto. Hoje nós temos declarações que estão na embalagem, né? É muito importante ler as embalagens. Nós temos diversas embalagens que ele vem escrito assim, alumínio. Ele não vem escrito contém alumínio, vem só alumínio, né? Papel alumínio é um. O que ocorre quando você tem alumínio? Você pega um desodorante, quanto mais tempo um desodorante convencional ou um antitranspirante convencional permanecer no corpo, maior a quantidade de alumínio ele tem que ter para poder fazer a ação antitranspirante. Então, você pega essas ferramentas e ela está lá escrito, alumínio. Isso entrou no corpo, ele vai ter que sair. Então, uma das grandes ocorrências que nós temos é presença de alumínio em mucosas. Então, por exemplo, axila. A axila é uma mucosa que é permeável à presença de alumínio, chumbo e outros tóxicos. Uma pessoa que passe um batom na boca, quanto mais tempo esse batom dura, né? Aqueles batons, por exemplo, batom 24 horas, batom permanente, ele tem chumbo. Caiu na mucosa é igual cair na veia. Então, isso penetra no corpo e muitas vezes não tem como sair sozinho. O grande senão é que quanto mais substâncias nocivas, quanto mais substâncias tóxicas eu tenho no corpo, menor a capacidade de reação do nosso corpo. Por quê? Dentro do nosso corpo, as células de defesa, elas funcionam através de um processo que nós chamamos de quimiotaxia, que é o quê? É uma comunicação. Houve uma invasão, então ele recebe um estímulo e as células, acredito que nós temos aí depois um vídeo para passar. Sim, no final. No final deve ter lá. Nós vamos ver algumas células microscópicas e algumas células de defesa. A célula de defesa, ela recebe a instrução de que houve a invasão de um corpo estranho. Ela se direciona até aquele local e ela lança dedos ali e ele tenta reconhecer se aquela substância é uma substância orgânica ou não. Não sendo orgânica, ela começa a lançar informações pedindo mais células para tentar remover aquela toxina. É quando começa a ter alterações nos exames de sangue. Muitas vezes o exame de sangue ele vem alterado, mas ele vem dentro de um padrão considerado normal. E isso é uma coisa importante. Tradicional, isso aparece? Aparece, mas ele vem considerado normal. Porque uma coisa importante de entender é que os exames de sangue, eles são através de um corte populacional, onde você tem uma variação entre um limite mínimo e máximo, e o máximo significa, naquela região, naquele país, a maior parte da população adoece quando passa desse limite máximo. Então, como eu costumo dizer, é como se fosse o painel de um carro. Existem exames que nós queremos que o marcador, como se fosse um marcador de combustível, nós queremos que o marcador esteja para cima. Existem exames que nós queremos que o marcador esteja para baixo, como se fosse ali a água do radiador. Se a água do radiador estiver para cima, vai ferver. Se o combustível de gasolina estiver para baixo, vai parar. Então note
que muitas vezes vão ocorrendo alterações nos marcadores, e essas alterações elas vão ocorrendo devagar. É por isso que muitas vezes as pessoas chegam e tem até um exame de sangue e falam, vou dar um exemplo grosseiro aqui, né? Vou pegar um exame lá, leucograma, que é o mais comum. Tá dentro do hemograma, é o exame mais pedido do mundo e o mais mal interpretado. Então você tem aqui no Brasil uma variação que a menor carga de leucócitos ali, ele vai em torno de 3.000 e a margem de cima ela varia entre 8 e 11.000 aproximadamente. Só vai ser considerado na medicina convencional infecção se o paciente apresentar leucócito acima de 11.000. Porém, não vai chegar de 11.000 de uma hora para outra, se a média for 3.000. Geralmente essa pessoa vai estar entre 4, 5.000 até 6.000, é normal. Vamos imaginar que são policiais. Então, se eu tenho lá um batalhão e esse batalhão tem que ter até 6.000, é normal. Se eu tiver 8.000, 9.000, eu já tenho o quê? Um posicionamento dessas células de defesa aumentando porque alguma coisa aconteceu. Uhum. Então, isso para nós, na integrativa, já é uma alteração. Porque às vezes um paciente, eu pego um exame anterior dele e ele estava com 4.000 e ele agora me aparece com 8. Quer dizer, está dentro da margem de aceitação, porém ele dobrou a quantidade de célula de defesa. Tem alguma coisa acontecendo ali. Entendi. Deixa eu voltar, eu fiquei com uma dúvida da questão. Você falou do desodorante que tem alumínio, né? Uhum. Então, esse desodorante que fala assim, a sensação de 24 horas. Então, você tá com 24 horas com alumínio ali no seu corpo, se ele tiver, que isso causa prejuízos à saúde, né? Muitos. Envenenamentos. Isso. Que às vezes as pessoas não têm consciência disso. Então, tem que ler o rótulo, comprar desodorante sem alumínio. Justamente eu citei o metal, por quê? Dentro do nosso organismo, como eu falei, né, nós temos lá os leucócitos, outras células de defesa que vão trabalhar com o corpo estranho. Se esse metal ele não faz parte do componente biológico do corpo, o corpo vai entender isso como um corpo estranho. Então, o que ele vai fazer? Vai mandar uma célula de defesa ir até lá para verificar se isso pertence ao corpo. Se não pertencer, como eu falei, ele começa a trazer mais células e tenta remover. Se ele não conseguir, ele começa um processo de tentar encapsular essa situação. Só que geralmente nesse tempo já está chegando mais. Foi a hora que venceu o desodorante. Foi um outro estímulo que eu acabei colocando para dentro. E o que acaba ocorrendo quando tem muita presença de tóxicos? Essas células, elas começam a perder a capacidade de responder aonde está esse tóxico. É como se nos chamassem do SAMU e a ocorrência é aqui, mas eu tenho presença dessa, com licença, dessa, a ocorrência é aqui, só que começa a ligar daqui, liga daqui, liga daqui, liga daqui, e eu só tenho uma viatura para poder atender. Então ela vem aqui, esses 3 lugares ficam desguarnecidos. Depois ela vem aqui, mas um desses acaba causando doença. Então, esse desvio na atenção da célula de defesa, no dia a dia da pessoa, provoca o quê? Provoca maior suscetibilidade a sintomas como doenças, gripes, infecções repetitivas, aonde a pessoa começa a falar, eu tô com a imunidade baixa, porque toda hora eu tô tendo alguma coisa. Aí eu vou lá, faço exame, o meu médico falou que eu não tenho nada, que eu tô bom, mas eu tô sentindo que tem. Porque muitas vezes tem vários contaminantes e as células que deveriam responder, o que elas estão fazendo? Tomando conta de outras substâncias tóxicas sem conseguir dar conta. Isso nós chamamos de mimetismo molecular, imitação molecular, porque na biologia, na natureza, a imitação é uma coisa comum. Então nós temos o bicho-pau, nós temos o camaleão, tudo para imitar. E no nosso corpo não é diferente. Entendi. Então, já que a gente, antes de voltar ao assunto, está falando de envenenamento, eu lembro que você me falou que tem alguns produtos de limpeza também que causam envenenamento, como é o detergente, né? Uhum. Se ele tiver Benzeno. benzeno, né?
E quais são os produtos de limpeza, rapidamente, para a gente falar, que pode causar isso no nosso corpo e que as pessoas às vezes não têm essa consciência? Nós temos mais do que o produto, o nome em si, são 2 nomes que nós precisamos guardar com grande clareza, que são os cloros e os benzenos. O benzeno é o 5º solvente mais utilizado no mundo. O que é um solvente? Um solvente é quando eu pego um produto, coloco em cima de uma substância e ele age de forma imediata, ele derrete aquilo ali. Quando ele derrete aquilo ali, pode derreter dentro do nosso corpo. O benzeno é uma substância tão severa que, se nós formos ao posto de gasolina, na bomba de combustível está escrito assim: benzeno causa câncer. Só isso. Só que tem 3% de benzeno no combustível. Nós temos benzeno em praticamente todos os produtos de limpeza, na forma de alquil-benzeno, ou seja, uma forma modificada de benzeno. E todas as vezes que nós lemos no rótulo benzeno, quer dizer, ele tem um chamado anel aromático, ele dá um cheiro um pouco mais acentuado, ele é barato, ele facilita muitas coisas. Se você pegar, por exemplo, alguns produtos lá como detergente e pegar detergente para público infantil e olhar o rótulo, você vai perceber que no rótulo do infantil não existe a presença do benzeno. Se você utilizar produtos chamado vegano, geralmente ele é livre de parabeno, livre de benzenos, livre de substâncias que são substâncias que ao longo do tempo elas vão sendo cumulativas, ou seja, o nosso corpo não consegue remover isso, não é acumulativa, ela é cumulativa mesmo. Ela vai se sobrepondo e elas vão provocando reações dentro do nosso organismo. Isso é o grande problema. Por quê? Porque hoje, basicamente, não temos mais talheres de prata. Os nossos talheres, eles são muito baratos. Se você pegar um talher dourado, por exemplo, ou muito colorido, você vai lavar esse talher. E esse talher, conforme ele vai perdendo aquela cor, o que faz fixar cor em qualquer substância é chumbo. Então, quando eu tenho chumbo e o chumbo vai para dentro do corpo, ele vai intoxicar. Quando eu tenho benzeno, eu tenho um solvente. Perfume, inclusive, né? Eu gosto muito de perfume, mas eu uso na roupa. O perfume tem um fixador, esse fixador ele vai derreter a pele e vai facilitar a penetração de algo externo para o meio interno. Então, nunca usar perfume na pele? Nunca na pele, procure usar sempre na roupa. Ah, entendi. Então, é muito sério nessa questão dos produtos de limpeza, né? Que as pessoas não têm essa consciência e que a gente está com intoxicação no organismo. Então, voltando lá, doutora, aí o senhor fez lá o exame de sangue no dedinho da pessoa, né? Eu já passei por esse exame, vocês vão ver aqui. E aí, vai olhar tudo, as moléculas, né, do sangue, vai verificar o que tem, que às vezes está com vários problemas. E aí você falou do intestino, né? As pessoas falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso. Que os maiores problemas podem estar no intestino. E aí o senhor identifica se falta vitamina, se falta nutrientes, né? Como que identifica essa questão dos nutrientes, né? Que está faltando no nosso corpo, essa deficiência? Quando nós colocamos no microscópio, as células elas têm um padrão, né? Então elas têm uma cor, nós chamamos de morfologia. Ela tem a cor, ela tem uma característica, ela tem um tamanho, o sangue tem um perfil. Então tudo isso nós olhamos ali. Então muitas vezes nós colocamos o sangue e você começa a perceber que ao invés dele ter um fundo preto, porque a microscopia é de campo escuro, e ali a parte preta é o plasma. O mais comum da microscopia é em campo claro. Em campo claro essas coisas desaparecem, então não é perceptível. Então muitas vezes nós olhamos uma hemácia, a hemácia tem função de transportar o oxigênio, e ao invés dela estar redondinha, como se tivesse pego um microscópio, um compasso, ela tivesse sido feita no compasso, às vezes ela está alongada, às vezes ela está parecendo como se tivesse uma tampinha de garrafa. Cada uma dessas células ela tem uma alteração para nós. E nós sabemos, então, por exemplo, se ela está tampinha de garrafa, isso chama intoxicação e aí fadiga adrenal. Então, eu sei que essa pessoa pode estar exposta a agentes nocivos, pode ser drogadização, pode ser droga lícita ou ilícita em excesso, pode ser o uso de álcool, né? Álcool de péssima qualidade,
As pessoas costumam falar assim, eu tomo vinho porque vinho é bom. Marromeno, né? Vamos lançar uma polêmica aí, né? Porque o vinho é uma metástase, né? Tudo aquilo que se transforma de uma coisa em outra, ela se torna metástase. Então, não é porque tem uma substância natural que ela é boa e que ela é tranquila, não é assim. Tem coisas naturais que podem fazer mal. Então, quando eu tenho presença de excesso de álcool de qualidade ruim, aquilo que o corpo não consegue transformar, basicamente infecções, começa a ter presença de células chamadas crenadas, que é essa que parece uma tampinha de garrafa. Se ela está muito alongada, ela demonstra para nós alterações hormonais, né? Nós temos diversos tipos de hormônios, os mais comuns, testosterona, estradiol, são mais conhecidos, tá? Mas hormônio de tireoide é muito comum. Então, tudo isso aparece no sangue, né? Tanto na microscopia de campo claro, que é uma microscopia já de célula seca, quanto na de campo escuro, que é o sangue vivo. E conforme vão aparecendo toxinas ou a presença do que nós chamamos de endobiontes, o que são esses endobiontes? Bactérias e fungos que deveriam estar dentro do intestino fazendo uma função. E o intestino, como eu falei, ele é um tubo, ele é um órgão externo. Então, basicamente, tudo que entra no intestino não deveria passar para o sangue, a não ser que uma bactéria fosse lá e quebrasse essa proteína em carboidratos pequenos e depois em moléculas menores ainda, os aminoácidos, e aí sim fosse disponibilizado para ser absorvido no sangue. Porém, muitas vezes a pessoa ela acaba comendo errado ou utilizando solventes, como eu falei lá, o benzeno. Lavou com detergente, nem esfregou direito, colocou um garfo e veio o benzeno junto. Esse benzeno, o que ele vai fazer? Ele vai derreter a parede do intestino. Começa a vazar conteúdo do intestino para o sangue. E isso não provoca infecção em primeiro momento. Chama-se leaky gut, intestino vazador. Então, um tema muito discutido até por Harvard, muito colocado, né? E é esse intestino vazador que tem gerado hoje uma grande gama de problemas que vão de dores a surtos psicóticos, passando por doenças crônicas degenerativas, mesmo as mentais. Falando nisso de doenças mentais, o senhor acha que, por exemplo, problemas como, será, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pode estar ligado a essas questões do intestino? O intestino é bem legal e foi muito pertinente sua pergunta, porque o que acontece? O intestino foi ignorado durante muito tempo. Né? O intestino tem 7 funções básicas. O intestino hoje é considerado um órgão neuroendócrino, ou seja, do mesmo jeito que ele tem o mesmo perfil do cérebro, o intestino ele é um órgão independente, ele tem mais de 100 bilhões de conexões. Ele funciona sozinho. Às vezes a pessoa tem morte cerebral, o intestino continua funcionando sozinho, né? E uma das funções dele é produção de hormônios. Então nós temos ali dopamina, noradrenalina, que são responsáveis por foco, responsável por atenção, por concentração, né? Humor. E isso está diretamente relacionado ao intestino. Tanto que nós temos aquela velha condição, né? O enfesado. Sinto muito. Se você não fizer cocô todo dia, se você não fizer cocô pelo menos uma vez depois de 1 hora aproximadamente que você comeu, olha, você tem problema. Por quê? Porque uma das funções do intestino é remover toxina e ajudar que na absorção dos nutrientes se produza nutrientes e aminoácidos que vão estar diretamente ligados à capacidade mental e emocional. Quando eu tenho presença de muito endobionte, ou seja, tenho presença de bactéria e fungo no sangue, que é o lugar que ele não deveria estar, uma das coisas que eles comem é neurotransmissor. Isso afeta diretamente a presença de humor, de qualidade. Por quê? Ele tem capacidade de inibir a produção de ferro, tem a capacidade que está dentro das hemácias, tem a capacidade de competir com a produção de
endorfina, que é a nossa morfina natural, que causa bem-estar, prazer, alegria, entendeu? Então, é muito comum eu pegar pacientes em quadro depressivo e quando eu olho no microscópio, até mostro, olha lá, olha a quantidade de bactéria que tem no sangue, e não tinha que estar aí. Tinha que estar onde? Dentro do intestino, quebrando alimentos para poder gerar substâncias, principalmente aquelas que são de saciedade. E aí ela fica do lado do sangue, correndo no organismo, então isso acaba provocando algumas alterações. Então, se a gente fizer uma prevenção bem antes com o ortomolecular, né? Conhecendo o seu corpo, a gente vai prevenir todas essas doenças, né? Isso Até o câncer, tudo, né? Aí nós não conseguimos fechar 100% de prevenção, Sim. mas entendemos sim, né, que vários estudos apontam, inclusive tem um estudo muito forte da USP, mostrando que alimentos ultraprocessados são ligados a 26 tipos de cânceres. O que é alimento ultraprocessado? Tudo aquilo que está embalado. E se eu diminuir o consumo do ultraprocessado, automaticamente eu diminuo a propensão a fatores como câncer, né? São fatores. Câncer é uma doença multifatorial. Mas é importante entender que, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma situação que estamos falando de epigenética, ou seja, alguma coisa sobre a genética. Levando em consideração que genética é uma informação que tem capacidade de ultrapassar 5 gerações. A cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o meu tom de voz, a minha característica física é uma informação genética. Então, às vezes, é uma informação que vem lá de um pentavô, uma pentavó, que muitas vezes eu já nem lembro ou as pessoas nem sabem mais. Eu vou lembrar que Salvador, por exemplo, não tinha IML até o ano 2000. Aqui, século XX. Não tinha essa condição. Se não tem IML, provavelmente não tinha SVO, Serviço de Verificação de Óbito. São órgãos diferentes. Quer dizer o seguinte, se nós pegamos na emergência uma pessoa que morreu de trauma, ela vai fazer a última cirurgia da vida que vai dizer, essa pessoa morreu por essa condição. Lembra que eu informei lá que ou nós vamos morrer de trauma ou nós vamos morrer de intoxicação. Então, no IML identifica morte traumática. Mortes naturais são identificadas em serviço de verificação de óbito. Tanto que o compêndio de medicina legal é enorme. Então, eles vêm trazendo as informações através de sinais que vão aparecendo lá. Essa pessoa morreu decorrente disso aqui. Então, essa informação, quando eu sei que os meus avós, meus bisavós, trisavós, quadravó, tetravó e pentavó morreu de determinada coisa, ela me traz a informação que se eu, por exemplo, me expuser a determinado objeto, alimento, informação química, eu posso acordar uma informação de um gene lá de trás. E outras pessoas podem não ter sido acordadas. Hoje, a prevalência de diabetes, por exemplo, é intimamente ligada a hábito. A prevalência de câncer é intimamente ligada a hábito. E os hábitos, eles são fatores chamados epigenéticos. Por isso a importância de utilizar coisas corretas, diminuir exposição a condições de meio ambiente que possam ativar uma condição genética lá de trás que possa resultar em uma doença. E essas mutações genéticas, tem gente que tem mutações de genes, né? Eu já ouvi falar. Isso tem alguma coisa a ver lá com pentavó, quartavó, oitavavó? O gene, ele é uma informação, ele tá lá quietinho. Só que nós, como seres humanos, nós temos mais de 300 bilhões de anos aqui nessa Terra. Nesse período, já vieram o quê? Sabemos que vieram os dinossauros. Temos representantes do dinossauro. Temos a lagartixa, temos a tartaruga, temos o jacaré, temos o elefante, representantes daquela época lá. O ser humano continua vivo. Isso quer dizer o seguinte, a vida é sempre mais provável que a morte, é uma condição biológica. E ao longo dos anos, o homem teve que ir se adaptando para não morrer. É isso que faz a chamada mutação ou adaptação genética para a sobrevivência. Se tem muita gente morrendo
por determinadas situações, né? Desde Darwin, basicamente, existem estudos nesse sentido. O corpo ele vai tentar se adaptar a uma outra condição para ele não morrer. Então, quando nós abrimos um pouco mais a informação, nós sabemos que hoje nós temos basicamente 4 tipos sanguíneos, a grosso modo, com estudos que envolvem até 64 subtipos. Tá? Esses 4 tipos, eles estão diretamente ligados à formação do homem, desde a época mais antiga da humanidade até hoje. Então nós temos o tipo A, que já é um tipo secundário, o tipo O, que é um tipo de quando começou a humanidade, chamado tipo 0. Então nessa época as pessoas eram caçadoras. O outro modelo, que é o A, já é de uma adaptação. Ou seja, são pessoas que já vieram para a agricultura, elas já estão mais dentro de um padrão da humanidade. Então, a adaptação genética é diretamente relacionado a tempo e a exposição. É tanta pergunta. Então, doutor, aqui eu queria saber, assim, você falou do sangue, isso tem alguma coisa a ver? Ah, dieta do sangue tal, você que tem um sangue tal não pode comer alguma coisa. Isso tem a ver ou não? No nosso padrão de entendimento, tem muito a ver, né? Nós temos várias vertentes na saúde, né? Ninguém é detentor de verdade absoluta. Por isso, os estudos e as pesquisas, elas são constantes. Eu costumo sempre dizer que, basicamente, sem querer ofender ninguém, mas o mundo se divide em dois mundos, o mundo da pesquisa, tá? Então eu falo que se divide em Europa, que pesquisa muito, pesquisa tudo, e América do Norte, que comercializa. Então, a Europa descobre coisas maravilhosas, mas que não são comercializáveis ou muitas vezes não são funcionais. E a América do Norte pega esses estudos, desenvolve uma forma comercial de colocar isso em prática. Então, quando eu falo isso, é porque muitos dos estudos que nós temos relacionados a tipo sanguíneo, ele é baseado em quê? Justamente no perfil que nós tínhamos dessa população inicial, né? O tipo O ou tipo 0, o tipo A, que já é de agricultor, isso também quer dizer sobre comportamento, né? Tipo O, por exemplo, tem um perfil mais individual, porque na caça você caça sozinho. O tipo A é o agricultor, não tem como fazer agricultura sozinho, portanto são pessoas que têm um comportamento mais de grupo. O tipo B, que já está mais na América Central, então são pessoas que já têm um outro perfil, têm um melhor padrão de alimentação. Isso é adaptação, porque o tipo A, por exemplo, ele é um tipo que ele digere bem carne vermelha, porque ele tem enzima para isso. Já o tipo A, ele não digere bem carne vermelha porque ele já não tem tanta enzima. E isso faz com que, por exemplo, uma pessoa do tipo A que tem consumo de carne vermelha, nós já temos alguns estudos do chamado subtipo, falam, essa pessoa é A, não deveria comer carne vermelha, mas ela saliva quando tem presença de carne vermelha. Então nós acreditamos que, ainda não está confirmado o subtipo, mas acreditamos que ela seja um subtipo, porque ela produz um pouco de protease, então ela digere essa carne vermelha, mas o corpo não consegue trabalhar tão bem com ela. O que ocorre na prática? São pessoas que comem carne vermelha e estufam. Então tem aquela sensação do chamado empanzinamento. Ela vai lá, toma uma enzima digestiva, ela melhora, né? Ela vai lá, ela toma um boldo que age no fígado, melhora, né? É aí que nós entramos com a fitoterapia, né? Por isso que eu falei, não é só a ortomolecular, é um guarda-chuva. Nós entramos com a fitoterapia para ajudar a melhorar. Entramos com cloridrato de betaína para poder melhorar a produção de ácido clorídrico no estômago e essa pessoa poder digerir melhor. Mas nós temos que falar para essa pessoa, olha, não é o seu melhor padrão alimentar, porque você vai inchar, vai inflamar, vai vazar seu intestino. Assim como uma pessoa do tipo O, eu falo, olha, não sou eu que falo, né? Os estudos mostram. Pessoas do tipo O não digerem bem grãos. E existem grãos, por exemplo, que eles não são digeríveis. Exemplo, milho. Próprio feijão, por incrível que pareça. Eu amo milho. Ele sai inteiro, né? Porque ele tem uma substância, uma pele que chama lectina. Lectina é diferente de leptina e diferente de lecitina. Os nomes são muito parecidos.
Mas por quê? Porque na natureza não existe agrotóxico. O agrotóxico natural daquele elemento que é aquele grão é a pele. E na verdade não é nenhum grão, né? Aquele conhecido grão seria um óvulo, um tipo de óvulo que é a reprodução daquela planta. Como que a gente vai estar indo aqui? Quais são as vitaminas e minerais mais importantes para a nossa saúde, né? Agora, né, nessa vida moderna, toda louca, né, que a gente vive. Uma das substâncias mais importantes que nós temos é a B12. Então, B12, indiscriminadamente, as pessoas podem e devem utilizar, porque B12 é um tipo de vitamina ligado a nervo. Então, o nervo, quando ele acaba tendo o déficit da B12, ela tem duas formas de apresentação, em forma de cianocobalamina ou metilcobalamina, né? Ciano é um cianeto, ou seja, ela não tem tanta disponibilidade na hemácia, no transporte de oxigênio, mas já é uma forma, é melhor do que nada, tá? A maior parte que temos é de ciano. Então, ela encobre o nervo é como se fosse um fio. Então, quando você imagina o seguinte, né, pegar o diabético, que sofre muito da chamada neuropatia diabética. Neuro é nervo, né, patia doença, diabética. Então, esse nervo, ao invés dele estar um nervo como se fosse um fio bem encapado, portanto, se eu pegar e acionar um botão, automaticamente a luz tem que acender. No caso do portador da neuropatia diabética, quando ele quer fazer um movimento, a informação de apertar o botão e acender, ela não chega. Então ele tenta fazer o movimento, é como se o cabo tivesse rompido. Então ele começa a jogar choque para os lados, porque a bainha do nervo, que é composto principalmente por B12, ele é degenerado. Então, a B12, a vitamina C, que nenhum corpo produz, nenhum corpo humano produz, é outra substância extremamente importante, que é um antioxidante. O que é um antioxidante? É um antiferrugem, para que o nosso organismo consiga lidar bem com essas substâncias, né? O ômega 3, que é uma deficiência muito grande, já o ômega, ele já se apresenta principalmente tanto de planta quanto de peixe, né? Por isso quem às vezes toma ômega 3 vai na farmácia não entende por que um às vezes custa 30, o outro custa 110, né? Porque geralmente o ômega, a base de planta, ele é bem mais barato, ele é menos biodisponível, né? Ele é menos absorvido. E o ômega de peixe, geralmente ele é mais absorvido e melhor tolerado pelo organismo, né? Então ele é um anti-inflamatório sem igual. Então, basicamente, essas três substâncias, elas vão ajudar, né? E em alguns casos também o ferro, né? Então o ferro, ele precisa de um pouquinho mais de critério, né? Porque eu preciso olhar, ver se o organismo tem, mas geralmente a ausência de ferro, ela causa muito dano nas pessoas. Geralmente as pessoas, elas tomam a dosagem completa da B12, porque quando eu estive no seu consultório, você falou que minha dosagem não estava completa. Aí eu pude entender as minhas dores. E a vitamina D também? Uhum. Geralmente não, por conta justamente das pessoas, quando elas vão na farmácia, elas, vamos supor, não vou falar o nome de nenhuma marca, mas geralmente o que tem disponível é em forma de cianeto. Então, como é cianeto, né? E aí nós vamos naquela condição molecular aonde o ciano, ele não se adapta a hemo. Então, você não tem toda a absorção. Muitas vezes na falta, a pessoa vai lá, faz um exame de hemograma, o VCM, o volume corpuscular médio da pessoa tá alto, tá 90, 93, ou seja, a molécula tá grande, isso para nós mostra uma deficiência de B12. E ela faz o exame de B12, o B12 dessa pessoa às vezes está lá em cima. Ah, tem 700, 800, 1000. Se ela nunca repôs, isso pode ser um indicativo de doença. Agora, se ela já repõe e nós temos às vezes um VCM alto, quer dizer que esse corpo ele não está conseguindo transformar. E quem transforma isso é o fígado. Então, é por isso que é importante procurar um profissional que saiba orientar nesse sentido, porque às vezes um chá de boldo ajuda na metabolização. Se tem toxina, aí não tem jeito, tem que descontaminar para o fígado poder processar.
né? E aí as outras condições de vitaminas também precisam de absorção e suas correspondências, né? Que é tudo um conjunto que faz com que haja absorção. E como que eu posso saber se eu tô com a vitamina correta, com a B12 correta? Eu vou sentir alguma coisa no meu corpo diferente se eu não tiver? A B12, assim como a vitamina D, elas vão dar bastante informações, né? O nosso corpo ele é bem interessante, porque o nosso corpo ele trabalha com comunicação, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem choques, ela sente choque no nervo, ela sente falta de energia, fadiga, raciocínio não fica muito claro, ela não consegue ter um desempenho bom, ela não consegue ter bom sonho, né? Sono e sonho, ela tem um mau funcionamento cardíaco, intestinal, dores intensas, isso tudo é um indicativo da deficiência de B12. E a vitamina D, que você até havia perguntado, aqui, principalmente em grandes metrópoles, como nós estamos em São Paulo, é muito difícil nós termos uma boa condição de exposição à vitamina D. Na verdade, ela chama vitamina, mas nós classificamos mais ela como um hormônio. Por quê? O hormônio D, eu prefiro assim, ele tem, na verdade, capacidade de desligar 4.500 genes relacionados à ativação oncológica, por exemplo, e de deficiência neural. A deficiência de vitamina D, associada à vitamina B12, principalmente, é perceptível na queda de cabelo, na queda dos dentes, na fraqueza muscular, na alteração de tecidos de estrutura, como tecido ósseo, né? Nós tínhamos a chamada doença de cavalgadura antigamente. E a vitamina D é o hormônio mais barato de ser absorvido. Ele se absorve pela absorção do sol. E aí nós temos um grande problema, porque hoje nós temos basicamente uma heliofobia. Então, quanto mais clara a pessoa mais heliofobia tem. Porque fala, não, você é muito caucasiano, você vai se expor ao sol, o sol tem radiação. Radiação realmente é uma condição de fator oncológico, né? Como raio-x, como tomografia, libera radiação. Porque a radiação também é cumulativa, não tem como sair do organismo. Então, o raio UVA, ele é o maior provocador da radiação. Porém, pessoas caucasianas, elas precisam das 11 até 1h da tarde, pelo menos ficar 15 minutos expostas ao sol. Ou, basicamente, ficar exposta ao sol, aí tem que ser diretamente ao sol, não pode ser através de janela, tem que ser o máximo possível de exposição, né? O ideal é que seja de sunga ou biquíni, para poder ter uma grande exposição, ficar no máximo 15 minutos ou até a pele ficar vermelha. Depois disso ela pode passar o protetor solar para proteger do UVA UVB. Pessoas com a pele mais escura, como a minha, né, ou mesmo a sua, você tem menos melanina que eu, mas eu tenho mais, é necessário de 1 a 2 horas de exposição solar para que haja ativação na produção da vitamina D. E é importante quando as pessoas, se elas forem fazer exame de vitamina D, tem vários exames, tá? Geralmente o pessoal pede só vitamina D, mas não é só essa aí que tem. Mas ela precisa pedir um outro hormônio chamado PTH, que é o paratormônio, que é um fator indicador de cálcio e também de funcionamento dessa vitamina. Então o corpo ele se faz através de regulação. É assim que nós vamos entendendo, né? E é por isso que, por exemplo, na questão ambulatório de feridas, eu olho o mundo como se fosse uma grande ferida, né? Eu falo, essa pessoa tem uma ferida no sangue, essa pessoa tem uma ferida na perna. E isso que vai me ajudar. E, por exemplo, tem alguma coisa a ver, por exemplo, pessoas que têm problema lá no nervo ciático, tem alguma coisa a ver com vitamina, alguma coisa faltando ou não? Tem bastante. Geralmente, a ciatalgia ou as condições relacionadas a nervo, ela tem uma relação muito íntima com o ambiente e principalmente uma deficiência de um mineral muito forte chamado magnésio. Magnésio, ele tem diversas formas de apresentação, mas o magnésio é um dos minerais mais ausentes na população brasileira. Por quê? Porque o Brasil é uma terra antiga. No Brasil não tem vulcão. Nós estamos tendo uma série de alterações biológicas, né? Mas o Brasil não tem vulcão. Como não tem vulcão no Brasil, automaticamente
os minerais, os vegetais que deveriam mais ter ou conter magnésio, eles não têm tanto. Vou dar exemplo, o brócolis, né? Que não é propriamente um vegetal, mas vamos lá. O brócolis deveria ter muito magnésio, mas ele não tem aqui no Brasil, portanto é preciso suplementar. Então o magnésio, a ausência dele, ele é um mineral relacionado a mais de 300 ações no corpo. Uma delas é contratibilidade, contração muscular. Então a pessoa que tem uma ciatalgia, tem uma dor no ciático, tem dores de articulação, dor muscular, se ela utilizar magnésio, seja ele no formato de malato, seja ele o cloreto de magnésio, PA, que é o menos disponível, mas às vezes o mais acessível para a população, ele já ajuda muito, porque para quem não tem nada e você oferecer um pouco, é melhor do que nada. O corpo ele começa a absorver e a pessoa começa a apresentar melhora, diminui as dores, diminui câimbras, diminui irritabilidade, porque o magnésio tem muita ligação com a irritabilidade, falta de concentração, falta de foco, né? Então, todas essas condições estão diretamente ligadas à exposição desse mineral e condições ambientais, né? Como eu conversava com a sua produção no intervalo, que nós temos situações onde as pessoas às vezes moram em lugares onde embaixo do imóvel delas ou embaixo do prédio era um lugar de mina, ou era um lugar onde havia pântano ou havia rios ali embaixo. Ali, o lugar de assoreamento vai ter doença, porque vai ter fungo, porque não tem como conter a energia da natureza, não existe. Quem fala que consegue tá mentindo. Porque se você pegar um lugar, por exemplo, assoreado, e ali era uma mina e essa mina brotava naturalmente, o homem vai lá, assoreia e constrói, pode ser o maior palacete que for. Se tiver gente em cima, enquanto tiver movimentação de gente, as plantas nem crescem muito. Se ficar um mês sem ninguém, começa a subir fungo, começa a subir plantas e elas começam a estourar o organismo. Então isso também pode provocar doença, principalmente doenças de nervo. É tanta coisa. E, doutor, você tem seu ambulatório, né? Isso. Que é o ambulatório de feridas, né? E todo esse tratamento ortomolecular, né? E por que feridas? Porque quando nós temos a formação do intestino e você tem a ruptura da membrana, ali já ocorre uma pequena ferida interna. Existem feridas que elas podem ser observadas do lado de fora, né? Nós estamos chegando agora em 2025. Há 10 anos atrás havia expectativa que em 2025 nós tivéssemos cerca de 25% da população portadora de diabetes e pelo menos 1/4 dessa população com ferida de perna. Então o início foi isso. Depois, com o tempo, em 2018, quando eu tomei mais ciência da questão do intestino, fui fazer a formação em modulação intestinal, eu comecei a perceber dentro daquele estudo que o intestino vazador provocava feridas internas e essas feridas internas, portanto uma ferida de estrutura, levava a alteração de líquidos e esses líquidos iam corroendo estruturas externas até chegar na pele, do lado de fora. Então, basicamente, quando uma pessoa ela tem uma ruptura de um tecido interno, ela tem maior probabilidade de formação de feridas do lado de fora. Então, por exemplo, um AVC pode ser provocado por uma pequena ferida de barreira interna, mas ela não vai ser vista como uma ferida de uma perna, por exemplo. Entendeu? Então, é por isso que nós chamamos ambulatório de feridas, porque nós temos as feridas internas, de tecidos internos, nós temos de tecidos líquidos e nós temos de estruturas externas. E para poder fechar todas elas, nós vamos utilizar essa ferramenta toda que nós utilizamos. Entendi. Eu sei que no seu consultório, lá, clínica, tem o tratamento com ozonoterapia, né? E para que serve o ozônio mesmo? Ozônio basicamente é chamado molécula triatômica de oxigênio. É como se fosse uma nanomolécula de oxigênio. Vamos imaginar que uma molécula de oxigênio seria mais ou menos desse tamanho e uma nanomolécula seria 1000 vezes menor que a cabeça de um alfinete. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela
tá sentada mais de 1 hora em determinado lugar, eu brinco que ela tem isquemia nadegar, né? Ela começa a sentir dor na nádega porque tá sentada há muito tempo. Eu tô aqui assim. Ela levanta um pouquinho, ela se acomoda, que não sei o quê. Quando ela faz isso, o oxigênio volta a passar. Feito isso, a dor cessa. Por quê? Porque volta a passar oxigenação naquele lugar. O músculo leva 6 horas para morrer. O cérebro leva 5 minutos por falta de oxigênio. Então, muitas vezes, moléculas e intoxicações em microlesões, em estruturas de vasos, por exemplo, que são menores do que um fio de cabelo, diminui a capacidade de transporte de oxigênio. O ozônio consegue penetrar nessas regiões. Então, o ozônio ele tem uma capacidade corretiva de processos inflamatórios. O ozônio tem capacidade de regeneração e modulação de dores, inflamações, modulações de estados mentais, de gripe, porque ele é também chamado neural terapêutico, né? Nós temos mais de 300 ações catalogadas que nós conseguimos atividade com o ozônio. E vocês também têm do café, esqueci o nome, enoterapia? Enema de café orgânico. Enema de café orgânico, que serve para limpar o intestino, né? O enema de café orgânico, ele é bem questionado porque algumas pessoas, principalmente, elas não compreendem o tipo de atuação, né? O café, aí o orgânico, não o café moído de uma outra forma, porque uma boa parte das vezes, quando nós vamos no supermercado, nós temos lá o café torrado. Quanto mais torrado o café é, pior ele é. Por isso que existem diversos tipos de torra, né? Se uma pessoa vai no mercado e ele quer comprar um café de melhor qualidade, ou ele vai comprar o café orgânico, ou ele vai comprar o café de torra suave. Quando vai caindo essa condição do café, eles vão torrando mais. E essas torras excessivas levam a algumas toxinas. As plantas, elas têm capacidade dentro do nosso corpo. Dentre elas, tem capacidade de quelação. O que é uma quelação? Quelação é uma adsorção. A absorção é quando uma molécula penetra na outra. Quando ela adsorve, ela quela. Ela junta como se fosse um ímã e ela remove. Então, o principal efeito do café orgânico dentro do intestino é quando você tem toxinas inibindo a atuação das paredes intestinais, o café chega ali naquela região e ele consegue quelar toxinas e devolver capacidade de resposta para o corpo. Com isso, nós conseguimos regenerar a capacidade absortiva, né? E é por isso que nós falamos, o nosso foco não é atuar nas doenças, é atuar em homeostase, né? Reequilíbrio do corpo para devolução de saúde. Entendi. Para a gente finalizar, voltando 2 coisas, você falou sobre a questão dos talheres, que antes era de prata, né? Hoje, para você não pegar as coisas, qual tipo de talher seria ideal para usar? Os talheres hoje estão um grande desafio, né? Se você tem que pegar primeiro um talher que seja de uma empresa boa, né? Eu recomendo aí talheres que não tenham cabo de madeira, que sejam talheres que não sejam pintados, né? Ou seja, eles vão ter uma cor, né? Geralmente prateado, né? Mas o ideal seria de aço inox, mas o aço inox cirúrgico. Esse é o padrão ideal. Geralmente eles são padrões americanos, são caríssimos, né? Se não der, um bom conjunto de talher de prata é muito válido. Se não der, vamos para aqueles pelo menos de aço inoxidável. Ponto. Menos do que isso, a pessoa está pedindo doença. E você me falou uma coisa que foi bem polêmica para mim, né? Que depois as pessoas vão ver. Você falou das panelas, que para mim foi um susto. Você falou que as panelas têm um teflon, que aquilo passa por corpo da gente, vai pro coração. Como que é isso? Nós temos tem um filme no Netflix, chama-se O Preço da Verdade, né? Esse filme resume a trajetória de um advogado americano que se encerrou em 2010, depois de 10 anos de luta, por conta de uma condição que ocorreu com o Teflon. Uma grande indústria que descobriu o Teflon, né? Lembrando que o Teflon ele foi desenvolvido para a guerra, ele era usado como uma blindagem, e o Teflon ele é um plástico,
ele foi importado da guerra para o nosso dia a dia como um antiaderente, mas ele é um plástico. Então hoje basicamente todas as panelas antiaderentes elas têm uma carga de teflon. Quando você tem esse antiaderente, o que ocorre quando você pega uma panela e submete ao fogo? O fogo é um processo físico. O processo do fogo ele faz com que haja termodilatação. Portanto, qualquer coisa submetida ao fogo aumenta de tamanho e quando ela é resfriada, ela diminui de tamanho. Então imagina que se você submete um plástico constantemente à fervura e ao fogo, ele vai fazer isso aqui e depois ele vai diminuir. Na presença de plástico, ele vai romper, não tem como. Essa ruptura ela é imperceptível. Geralmente, quando você olha no fundo da panela e você vê que a panela ela perdeu a cor, ela tem ranhuras ali, aquele plástico ele foi parar em algum lugar e ele vai parar no nosso intestino, porque ele vai parar na comida através de nanoplásticos. Já temos publicações aí, pelo menos há 5 anos, da identificação de nanoplástico dentro do corpo e é um corpo estranho. Portanto, quando é um corpo estranho, a primeira reação do corpo na presença de corpo estranho é aglutinação. As moléculas identificam que entrou uma substância não reconhecida e elas células de defesa tentam remover, não conseguindo, elas tentam calcificar e essa calcificação circulando no corpo pode levar à aglutinação que resulta em trombose. Então, a trombose é uma reação do organismo como uma tentativa de se manter vivo. E é esse detalhe importante que muitas vezes aumenta o risco de dano cardiovascular, o que provoca, por exemplo, morte súbita. Porque quando nós falamos de músculo cardíaco, nós falamos de tecido cerebral, né? Aliás, o cérebro é formado de colesterol, tá? É gordura. Quando nós falamos dessas estruturas, nessas regiões, os vasos sanguíneos, eles têm cerca de 1 micrômero. 1 micrômero, ele é 1000 vezes menor que 1 centímetro. Uma hemácia, ela tem de 3 a 7 micrômeros. Imagina então que quando ela vai passar no coração ou no cérebro, ela precisa fazer o quê? Ela precisa fazer uma coisa chamada afilamento. Ela diminui de tamanho, ela passa nessa veia e sai do outro lado, volta para o tamanho normal. Por quê? Esse é um estado fisiológico. Tá tudo certo, a pessoa não vai sentir nada. Agora imagina que chega ali uma molécula, um corpo estranho, e ele chega nesse local, e chega aglomerado. Ele não vai passar. Até porque quando o corpo identifica isso, ele também faz o quê? Ele lança plaquetas, como se fosse rede. E ali é um trombo. Temos microscopia eletrônica mostrando isso. E esse trombo, quando ele chega naquela região, ele entope. Por isso aumenta o risco de anginas, de infartos, morte súbita, AVC e outras condições. Então, o tipo de panela mais adequado para nós seria esmaltado cerâmico, como uma última opção. Uma opção, panelas de pedra, panela de barro, falando em opções acessíveis, tá? Aí nós vamos para um outro nível, que seria o ideal do ideal, que é a panela de aço cirúrgico inoxidável. Essas panelas custam em torno de 2 a 3 mil reais cada uma, mas são panelas que é para a vida inteira. Inclusive, quando você faz teste com essas panelas, as pessoas começam a perceber o sabor dos alimentos, né? Então, o que nós estamos conversando é que, na verdade, o ser humano interferiu na natureza como um todo, fazendo com que haja, por exemplo, o ano inteiro produção de laranja, coisa que não ocorre na natureza, o ano inteiro produzindo coisas que a natureza não consegue produzir porque ela tem estações para isso, e isso nós chamamos de ciclo circadiano, e toda vez que o homem interfere no ciclo circadiano da natureza, ele interfere no ciclo circadiano do corpo. Né? Ciclo circadiano foi pouco conhecido, mas foi Prêmio Nobel de Medicina em 2015, e são os momentos de maior ou menor produção que afetam o nosso corpo em determinadas situações. Então é importante usar as coisas certinho. Quanta coisa. É bastante.
quanto conhecimento, assim. Eu tinha um monte de pergunta, não vai dar tempo. Queria te convidar para voltar em outro podcast, para a gente, Aceito. né, tirar todas as dúvidas, né, porque o nosso tempo é curto. Mas obrigada, tanta coisa, né, por ter vindo aqui, ter tirado o seu tempo. Eu que agradeço. E vamos baixar um pouco a adrenalina, a gente está aqui finalizando, né? E antes da gente mostrar o vídeo final, eu faço uma pergunta, né, para todos os meus convidados, né, Dr. Uhum. Roberto? Se você tivesse 5 minutos, com quem você gostaria de ter? Nossa. Meu Deus do céu. Uma única pessoa ou pode ser um conjunto? Com a minha família, Uhum, que é a coisa mais importante que tem. com a sua família. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. E qual que é seu o Instagram? Depois a gente coloca aqui no final, né, o Insta dele, né? Esse é o @Roberto Catro. Uhum. Então é lá que eu faço as publicações, tanto de emergência, ali também falo um pouco da questão das vitaminas, dos minerais, né? Coloco alguns exames para o pessoal poder entender um pouquinho, né? É um pouco complexo, né? Mas cada podcast que eu vou participando vai ajudando as pessoas a ter uma ideia um pouquinho melhor, né? E ajudando a levar informação para as pessoas poderem se Muito cuidar. bom. Obrigada. Eu gostaria de finalizar, agradecer aqui e colocar só um vídeo para vocês verem do Dr. Roberto fazendo uma análise aqui. Então, o meu risco de infarto é devido a isso aqui, que é a presença de Teflon. O que é Teflon? Teflon é o que vai nas panelas antiaderentes. Então, quanto menos gruda no fundo da panela, ou quando a panela vai perdendo a cor no fundo, isso cai na comida, isso para no corpo, para no sangue e entope as veias do coração. Pode dar infarto cerebral, que é o popular derrame, ou pode dar infarto no coração. No momento você está em risco por conta disso aqui. Então tem que trocar as panelas. É bom ter um jogo de panela bom do que várias panelas ruins. O que é uma panela ruim? Panela que não tem esmaltado cerâmico, panela que, se não for panela de pedra, se não for panela de barro, ou se não for do aço inox, que é o americano, mas esse é muito mais caro, tá? Se não for essas panelas, pode jogar tudo fora. Cerâmica pode ser. Cerâmica pode ser. Por quê? Porque isso mata em silêncio. Porque doença cardiovascular, ela é uma doença que ela não anuncia, ela simplesmente mata. E quem está falando é o emergencista do SAMU. No ano passado pegamos um paciente de 35 anos, morreu dando comida para o filho de 45 dias. 35 anos. Entendeu? Foi muita dó, ficamos muito em cima. Então, quando faz os exames do coração, normal, isso não aparece? Isso não aparece no exame do coração. Porque o exame do coração, que seria o preventivo, infelizmente só aparece quando a pessoa já adoeceu. Então nós temos alguns... Depois É isso aí, temos que nos cuidar, né? Cuidar da nossa saúde. E agradeço, peço que todos se inscrevam no nosso canal, compartilhem, porque esse é um assunto muito importante sobre a nossa saúde. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Delaine, muito Obrigada. sucesso, curta e compartilhe, que realmente é muito importante. É isso aí.